Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, a todos e a todos que acompanham aqui o nosso canal no IGTV do Instagram e também no nosso canal do YouTube Joviniano Rezende. Você que está aqui nos acompanhando, dê o seu coraçãozinho, né, o seu like, compartilhe o conteúdo se você gostou. Bom, a gente vai fazer hoje de novo uma resenha bioenergética, esse projeto que eu estou desde 2019, pensando, né, sobre as bases do trabalho da psicoterapia corporal, tanto para divulgar como para rever muitos conceitos e atualizar. Hoje a gente vai conversar com o Bruno Simões Gonçalves, ele é autor desse livro, que é Nos Caminhos da Dupla Consciência, América Latina, Psicologia e Descolonização. Bom, o Bruno, ele é professor convidado na Universidade Estadual de São Paulo, da USP, e tem uma pesquisa sobre o pensamento, o doutorado dele foi no pensamento descolonial. Ele vai falar para a gente um pouco do que levou ele a fazer esse livro e de como ele tem pensado, né, sobre o fazer dele, né, tanto na vida como na clínica. Vou fazer um convite aqui para o Bruno, para ele fazer parte aqui da nossa conversa. Tá por aqui já. Bom, vamos ver. Fizemos o teste, dá para dar certo a nossa conversa aqui. E o Bruno vai poder falar, né, melhor com as palavras dele sobre o livro que ele lançou e a pesquisa que ele está desenvolvendo. Está chegando. Bruno, tá por aí? Tô te vendo. Você consegue me ver? Consigo. Eu tô vendo só, claro, você me ouve? não sei. Você me ouve, né? Talvez você girou a câmera por uma tela. Pois é. Opa, agora... Talvez tenha que virar aqui. Muitas pessoas por aqui, a Liane já está por aqui, a Daniela, Borba, Regina, Fábio, tudo bem por aqui também. Bom, Bruno, seja bem-vindo aqui a esse espaço de diálogo virtual, né, e ao vivo, é um desafio mesmo, é sempre muitas coisas que acontecem, mas é um prazer. Eu conheci você numa conversa no seminário de inverno do Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, acho que no ano passado, retrasado, onde você falou do seu livro, e eu adquiri seu livro. E a pergunta que eu sempre começo para as pessoas que são os escritores aqui, né, é falar um pouco de você e do que levou você a escrever esse livro, o que te motivou a fazer esse trajeto e materializar, né, essa contribuição. Bem-vindo. Obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, viu, Jovem? Muito feliz aí de estar aqui podendo compartilhar, falar um pouco do trabalho que eu fiz aí nesse livro. Olha, o que aconteceu, eu lembro que eu terminando o meu mestrado, já com 16 anos, alguma coisa que valha, eu morava em São Paulo, meio aqui, meio na cidade que eu estava estudando lá, e eu lembro que depois que eu terminei o meu mestrado, eu lembro que eu estava ouvindo música da Mercedes Sosa. Alguma coisa durante aquele tempo me deu muita vontade de sair andando pela América Latina, naquele momento. Isso fazem 16 anos. E aí, eu efetivamente fui fazendo isso ao longo desses últimos anos. Corri muitos países buscando a história do pensamento da descolonização, decolonial. No tempo que eu comecei a ir atrás disso, praticamente não existia nada aqui no Brasil, praticamente nada. Então, ir para outros países, ou buscar produções de outros países, foi meio natural. Foi meio uma maneira de eu conseguir me informar e ter pares para conversar, né? Nessa época, conheci também o trabalho do professor Aníbal Ferrano, fui lá no Peru conhecê-lo e fazer uns outros estudos. Então, um pouco esse meu lançar-se pela América Latina teve um pouco a ver com esse processo de, ao entrar em contato com a descolonização, com o pensamento da colonialidade, me senti muito chamado a conhecer mais e
andar pela Latina ou conhecer esse pensamento a partir de outros países da América Latina fora o Brasil, era meio quase que uma imposição da ausência de pensamento aqui. Desse pensamento, né, naquele momento, praticamente inexistente. Uma segunda coisa que foi muito importante foi que foi também ao conhecer principalmente a obra do Quijano no primeiro momento, que eu, como eu trabalho com movimentos sociais indígenas, do campo e tal, eu sempre senti muita falta, eu sempre achei que as posições teóricas aqui no Brasil, elas eram muito dicotomizadas. De um lado, uma coisa muito sociológica e tal, e do outro lado, uma coisa muito antropológica. E eu achava que tinha alguma coisa que tinha que juntar, né? Tinha que juntar uma visão mais culturalista com uma visão mais sociológica da luta social e tal. E aí foi na obra do Quijano que eu encontrei essa ligação, né? Então, também foi uma outra coisa que me movimentou muito, né? Porque tinha muito a ver com aquilo que eu estava fazendo no meu trabalho e tal. Então, foi meio uma conjunção de fatores. E aí, com o tempo, eu fui aproximando isso da psicologia. Naquele momento não era isso, não era assim, né? Tinha um caráter mais de pessoal, de luta pessoal, de militância pessoal. Mas, aos poucos, até porque isso, de alguma maneira, foi chegando na psicologia, eu acabei fazendo essas pontes com a psicologia. Muito legal. E você conta aqui no livro, né, que você teve uma experiência, a gente está num lugar onde a gente fala muito do corpo, de como a gente se relaciona com a nossa percepção, com as nossas sensações e como que elas são afetadas por essas relações que são sociais, que são econômicas, políticas, que são biológicas, e tudo isso é o corpo. Você conta que teve com o Quijano, mas na leitura do Quijano, a sensação da vertigem, que é um giro, né? Eu achei muito legal isso. Você conta, olha, aquilo mobilizou tanto que você teve uma vertigem, e essa vertigem é a vertigem conceitual que a gente, quando gira para ler o Dussel, para ler Lugones, esses autores que estão por aí pensando já há um tempo, essa vertigem, né, de não estar num lugar tão seguro, porque na verdade se enraizou em lugares que não são nossos, né? Então quando você faz esse giro e busca um enraizamento no lugar do seu povo, no lugar das origens, isso desloca. Eu achei muito interessante você trazer isso para o texto, né? A sua vivência. Sim, sim. E é interessante que nesse momento, eu acho que quando eu escrevi o livro, não sei se já sabia, acho que sim, né? Acho que está citado isso. Mas essa sensação de tontura ou de giro, eu comecei a nomear, eu acho que eu nomeava como giro, antes de entrar em contato com o termo giro decolonial. Para você ver como é um giro mesmo. Quer dizer, quando eu li o giro, quando eu li a história do giro decolonial, eu falei, foi isso aí, ó. Bem que eu falei que era um giro, bem que eu falei que era um giro. Porque é essa sensação, né? Essa sensação eu costumo dizer que esse dia que eu li esse texto do professor Quijano, que realmente é isso, né? Girou, minha vida girou. Minha vida aconteceu uma coisa dali para frente que eu não estava esperando, que já de alguma maneira se pronunciava, se anunciava de alguma maneira, estava dizendo que algum tempinho atrás, antes disso, estava aí ouvindo Mercedes Sosa todo dia e andando, e já tinha uma vontade, claro. Mas essa sensação, eu lembro, eu estava na sala de aula, com o professor Vanderlei, lembro tudo isso. E aí é isso, a sensação que o mundo girou e ele não parou de girar até agora, viu? Ainda não parou. A sensação com as brincadeiras de criança, né, que roda, roda, roda e fica depois parado para sentir o mundo girar, é um pouco essa sensação. O que carregou também uma série de angústias, né? Não foi assim uma coisa só super divertida, né? Muito pelo contrário, teve várias coisas que não são exatamente confortáveis, digamos assim. Mas eu acho que é isso, né? É muito feliz esse termo, né? Do giro decolonial, giro da colonização, porque realmente no meu caso é isso, foi num vivo, né? Foi literalmente corporal, Sim. Né? Aqui tá, a Liane está comentando, incrível o giro, e o Marcos André Lorenzetti falou que a sensação é de vertigem geográfica. Ele teve uma sensação de vertigem geográfica quando ele teve contato. Eu, quando comecei a ter contato, foi logo no doutorado, eu não tinha contato com esse pensamento.
e foi muito interessante porque eu tive um deslocamento de rever muita coisa do que eu fazia. Sabe assim, gente, o que eu estou fazendo é meu mesmo, né? E isso. E aí, muitas vezes, a gente tem um mal-estar de algumas práticas, de alguma coisa que a gente está dizendo e não sabe o que é. Mas esse pertencimento, essa busca de pertencimento, que não é um lugar do reconhecimento, que eu conversei com o Thiago semana passada, que é essa coisa do reconhecimento liberal, né? De você ser reconhecido por quem? Não é nesse lugar, mas é um lugar de buscar, de pertencimento a si, né? De raiz. Eu achei muito interessante isso, essa busca aqui. Depois de você ter contato com o pessoal, por exemplo, começar a ler e falar, nossa, que tipo de prática que eu estou fazendo, que tipo de olhar que eu quero ter sobre as pessoas, né? E uma decisão ética que eu fui sentindo, que já era uma decisão ética de muito tempo, mas você vai radicalizando, é essa decisão pela não violência, né? De como que eu vou descolonizar, mas porque existem raízes muito fortes no nosso pensamento de exclusão. E a gente nem se dá conta disso. E quando você vai fazendo esse giro, você vai percebendo, nossa, realmente eu sou inclusivo, né? Que tipo de reconhecimento, que padrão de reconhecimento eu estou usando? Eu fiquei bastante com essa incômodo que não acaba, né? É um incômodo que você vai digerindo ele em outros níveis, né? Ah, sim, sempre uma nova, sempre um novo giro. Mas falando essa coisa de corpo é interessante porque uma sensação que eu aprendi a ir lidando com os alunos e com as alunas. Porque muitas vezes, ao apresentar, né, apresentar pela primeira vez, muitas vezes, para muitas pessoas e tal, e às vezes durante horas, uma coisa assim, falando bastante, as descrições, por vezes, são descrições muito que eu, como professor, comecei a ficar estranhado com aquilo. Porque era assim, você me deu uma porretada na cabeça, você passou com um trem em cima de mim, você arrancou meu estômago fora. Fazer a lista das descrições. E eu comecei a ficar incomodado. Eu falei, bicho, que professor sou eu que dou aula para a pessoa falar que sentiu que eu dei um murro no estômago dela. Como assim? Do que se trata isso? Aí, com o tempo, eu comecei a perceber que não era bem eu o negócio, né? Eu talvez estivesse apresentando de um jeito e que aos poucos as pessoas viram também que essa é uma reação primeira, né? Que é um giro ou até, muitas vezes, um incômodo muito forte, né? Principalmente se você está em lugares onde esse processo que você está dizendo são mais fortes, né? Por exemplo, na branquitude, né? Quer dizer, quando você percebe que você vai ficar... Eu sou violento para danar e não tá, por exemplo, né, eu reproduzo formas de violência muito grande que eu não estou nem sabendo, que eu tô fazendo de uma maneira meio assim, né? Meio como tudo bem fazer, como nem parei para pensar sobre isso, né? Então as pessoas se sentem extremamente mobilizadas e é interessante que as imagens primeiras elas sempre vão nessas imagens de dor ou de o corpo sendo colocado sob um impacto de alguma coisa muito, muito forte, né? Sim, muito bom. Bom, eu acho que a gente vai ter, essa resenha vai ser diferente. Hoje a gente vai ter várias participações, né? Que eu estava esperando chegar o pessoal que vai participar. Como o Instagram ele comporta só 4 quadradinhos, então eu vou ter duas, um de cada vez ou 2 de cada vez para fazer perguntas para você. Que é um grupo que já tem mais de um ano já, né? Que eles me convidaram para participar desse grupo para pensar essa descolonização da psicoterapia corporal, que é uma coisa que eu senti muito quando eu fui lendo, né? E me senti bem. E como também o trabalho, quem trabalha, né, direto com esse trabalho corporal, tem recursos, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nesse grupo que eu estava, tinha uma rede grande, que era o Descolonial, né? Eu sou Descolonial, e tinha o Decolonial Sudeste. Eu era do grupo do Sudeste. E teve uma reunião, que era na época, né, do governo antigo, e tinha tido um ataque muito direto aos direitos, né? Direitos que eram adquiridos especificamente por ações afirmativas que estavam ameaçados. E o grupo inteiro, que era o grupo que estudava o pensamento decolonial, estava muito exausto e muito, sabe, cansado. Tipo, a gente está lutando contra uma força que é institucional, e aí o grupo todo, assim. Aí eu fiquei no lugar, falei, nossa, como que eu posso
girar alguma coisa aqui, né? E aí eu percebi uma coisa nesse grupo, que era um grupo de militantes que estavam estudando decolonização, mas o quanto o pensamento era infectado por essa ideia de reconhecimento desse outro, né? Nossa, mas então uma fala realmente, tá todo mundo muito cansado, etc. Mas parece que se a gente ficar nessa captura da fala desse outro que não reconhece, o grupo vai se potencializar. Então, como a gente pode olhar para as redes do grupo, para o grupo se conectar, eu falei, vamos respirar. Foi muito terapia corporal. A gente vai respirar, do jeito que a gente está. Fui conduzindo o grupo a entrar em contato com o que potencializava. E não com aquele sequestro de potência que tinha vindo por uma falta de reconhecimento desse outro, né, que é, desde então, um outro que coloniza, que eu tenho que ser reconhecido por ele. Eu falei, nossa, mas até nesses grupos que você acha que o grupo tá, é o contrário, né? Nesses grupos a gente tem que estar para pensar, não, olha, a luta que você está fazendo e a luta que eu estou fazendo ela é legítima, mas vai bater de frente de poderes estabelecidos há muito tempo. E se a gente não tiver essa conexão com o nosso corpo, a nossa potência e a rede, dificilmente a gente se sustenta nesses lugares de questionar e de propor novas formas de relações de poder menos violentas, né? Isso é uma coisa muito interessante, né, na minha experiência com esse grupo. Foi a pandemia toda, esse grupo foi um amor, assim, que eu tive por esses pesquisadores militantes. Foi uma experiência legal, queria compartilhar com você. Como que trazer o corpo é muito bom para as pessoas que estão fazendo essas discussões, porque se a gente ficar sequestrado nas ideias que são aí, né, a gente pode, sem querer, estar em mecanismos de captura desse reconhecimento, né? Sim. Tem um colega nosso, psicólogo, Emiliano, Davi, uma vez eu estava com ele numa live também, numa mesa e tal, era virtual, e ele falou da sensação de micro-ondas, que a colonialidade nos dá, uma sensação que o nosso corpo está fritando dentro de um micro-ondas. Eu falei, nossa, eu fiquei assim, impactado, porque assim, naquela hora ele falou uma coisa que deu nome para o negócio que eu sentia, né? Quer dizer, essa sensação de que a gente está dentro de um micro-ondas, muitas vezes, que são quase, são ondas radioativas, que não estão exatamente num determinado lugar, né? Elas não tomam o nosso ser como um todo. E a gente tem dificuldade de muitas vezes, num primeiro momento, localizar, e ela aparece como essa sensação meio deslocalizada de uma atmosfera de micro-ondas nos pegando, né? É muito forte, né? É interessante. E também tem uma coisa do tocar, né, Jonas? Isso também está amortecido em alguns lugares nossos, né? E aí, quando a gente toca nisso, né, eu acho que vocês da psicologia corporal são profissionais nisso, né, são especialistas nisso, de como que isso desperta, né, afetos na gente e processos que muitas vezes não são processos fáceis, né? Você falou de processo com militantes, né? É uma questão isso, né? Muitas vezes pensar um pouco nessa ética, né? Qual que é a ética que você tem de muitas vezes estar sabendo que coisas que você está ali interferindo, dizendo sobre o grupo, mas às vezes especificamente sobre pessoas, muitas vezes, né, podem despertar processos. A colonialidade ela fala de processos de violência estrutural bastante estruturais, né, que elas estão ocultando dos nossos ossos, né? Elas estão nos formando o tempo todo, né, enquanto seres sociais que somos, e que isso não é bolinho, muitas vezes, entrar em contato com isso assim, né? E dependendo do espaço, do lugar que você está, realmente, às vezes, eu, no meu caso, saio andando, saio correndo pela América Latina. mas é isso, né? É um processo que ele tem uma dimensão diretamente ligada com a gente, né? Eu acho que uma das coisas, essa coisa da raiz, de falar de nós, né? Parece que essa é uma sensação que as pessoas também passam de maneira muito frequente, quase sistemática para mim, né? Quer dizer, parece que eu estou me vendo, né? Eu estou me vendo de um jeito que eu nunca tinha me visto numa teoria, num jeito de falar, quer dizer, é uma coisa que ela nos pega na hora que a gente sai depois e vai andar na rua, e a primeira cena que a gente vê
tem a ver com aquilo, né? Quando a gente olha no espelho, tem a ver com aquilo. Quando a gente resolve comer alguma coisa que a gente gosta, a gente para pensar, tem a ver com aquilo. Quer dizer, é uma coisa que está muito encarnada nesse sentido, né? É uma coisa que está atravessando as nossas relações sociais de maneira muito direta, todas elas, segundo a hipótese da teoria decolonial, né? Quer dizer, estamos atravessados por isso o tempo todo. Estamos determinados por isso de uma maneira muito forte o tempo todo. Então, é isso, né? No acionar ou não o botãozinho aqui do Instagram, se eu paro para pensar, tá aí, tá aqui agora com a gente de alguma maneira, né? E aí, nem sempre, esse 100% do tempo, o tempo todo, às vezes você quer falar, não, para, respira, né? Respira e sai um pouco, porque senão você fica muito tomado e tal, né? E aí, às vezes, despotencializa, né? É tão forte que dá Aí tu me trancar um pouco que é melhor, né? Porque senão eu não vou dar conta, né? Para a gente, para o pensamento funcional, é a pulsação, né? Você fica só em expansão, não é bom. Se você fica só em contração, não é bom. Então, essa pulsação, essa capacidade a gente tem de ir, voltar e fazer essas redes com pessoas que estão na mesma onda que a nossa, né? Bom, então nessa onda aqui, eu vou ver quem está disponível para falar com a gente. Aqui está... Bom, acho que vou convidar o Gabriel, falou que depois já podia. Vamos ver se ele consegue entrar. Eu acho que seria legal o Gabriel começar a falar com você sobre o que é a dupla consciência, que é o tema do livro. E é uma coisa que ele está... Oi, chegou! Olá! Tudo bem? Tudo bem. Bem, Jovi. Bem-vindo aí, Gabriel. Muito obrigado, muito obrigado. E aí? Estava aqui me deliciando com o papo de vocês. Bom, é isso. Vou convidando as pessoas para ir entrando e vocês podem fazer perguntas para o Bruno ou fazerem reflexões que vocês sentirem aí. Okay. Mas eu acho que é uma coisa que eu falei para o Bruno sobre o tema do livro, né? O que é essa dupla consciência e como que você tem refletido, Gabriel, sobre essa dupla consciência, também como dentro do pensamento funcional, né? Desse pensamento... A gente estava falando da pulsação, né? A gente vai, quer trabalhar, e de repente aquilo está demais. Então você volta, como que é potencializar as lutas e a conexão com o coletivo, né? E como que esses pensamentos podem se casar. E vocês dois estão aí, podem falar melhor. Tá. Eu estava ouvindo vocês aqui, estava me lembrando, né, que tem a ver com a dissertação de mestrado do nosso deputado federal, Guilherme Boulos, exatamente tentando fazer essas pontes, né, entre um pensamento decolonial, abrasileirado, latino-americanizado, com a clínica, com a situação política, econômica e tudo mais. A dissertação dele versa sobre a diminuição de sintomas depressivos na participação militante, né? Essa é a ideia de que a ação coletiva em prol do coletivo, né, tende a ajudar a diminuição dos sintomas depressivos, né? Então, quanto que é importante, claro, ter esse movimento de pulsação e contração, mas o quanto que a coisa às vezes tem que sair do plano das ideias e ir para a ação, né? A ideia de uma participação, né? E o quanto que tem um mundo do qual a gente faz parte, em parte, que está desenhado para essa ultra individualização, né? E o quanto que é importante essa ideia da ação coletiva, essa ideia da percepção comunitária, de que a gente está inserido, e talvez aí eu estou falando isso porque é o gancho da pergunta que eu pensei, né? A gente se preparou para conversar com o Bruno a respeito dessa coisa da dupla consciência, porque ela também está costurando por dentro muito do que vai estar no curso e tudo mais, e inclusive está naquilo que eu venho me debruçando, estudando, Bruno. Você vai me ajudar não só agora, mas futuramente, né? Porque ele também vai estar participando dos meus estudos aí, o Bruno. Considerando essa noção de dupla consciência, essa noção de captura das subjetividades, esse tensionamento que você fala, né, de uma subjetividade do colono e do colonizado, do colonizador e do colonizado, como que você faria um sobrevoo, que seja, o que está acontecendo com a gente, cara? Porque nem
para dar golpe a gente que é agora? original, né? A gente nem para dar golpe a gente consegue. Como é que é? Nem para dar golpe a gente é original, que é uma chuva danada. A gente imita o que vem de fora. Então, assim, como que você processa isso? Como é que você está elaborando essa situação dos acampamentos, do telefone para o céu, do rezar pro pneu, sabe, de quase metade do Brasil está apoiando um projeto que permitiu a morte de tanta gente, que, sabe, que se deleita com a morte, goza com o sofrimento alheio, o e daí, né? Eu fico pensando que o e daí só o e daí já devia causar uma revolução, mas a gente não vai por esse caminho, né? Como é que você está processando tudo isso? Olha, essa é a pergunta essa é a pergunta do nosso tempo, né? O que diabos está acontecendo com a gente e o que fazer com isso, né? Sabe que eu estava lá, até comentei com vocês numa reunião que a gente fez esses dias, que eu estava em Brasília tanto no dia da posse como no dia do 8 de janeiro, né? E eu estava por acaso, eu estava passando na Praça dos Três Poderes 20 minutos antes da turba entrar lá na praça, né? E aí eu fiquei com essa... Bom, olha, acho que dá para dizer que a gente está mesmo numa dupla consciência, né? Quer dizer, porque eu vivi uma semana essa dialética dos extremos, assim, num nível bastante presente e viva, né? O que me parece que é uma coisa, olha, juro que sobre o celular para os ETs, eu não sei se eu consigo. Primeiro, isso é uma tarefa coletiva, né? Vamos pegar todo mundo que está falando sobre isso, vamos ver se a gente vai encontrando algum caminho para entender. E quem sabe, talvez a gente consiga entender esse negócio desse celular em cima da cabeça. Conversando com ET. Mas uma coisa que me parece importante de analisar é como que esse projeto do Brasil colonial, já dialogando muito com o seu trabalho, Gabriel, esse projeto de Brasil, de Nação Brasil, é um projeto tão saturado de colonialidade, que se você arranha, porque nós não estamos falando de pegar e bater nas estruturas dele, ninguém está falando disso, não foi isso que aconteceu nos últimos 16 anos, nos últimos 12 anos, fora o momento aí, não foi isso dos 13 anos, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi algumas ranhuras, né? O que aconteceu foi você minimamente fazer esse começo de giro, sabe? Esse tocar e falar, olha, talvez, quem sabe, não seja bem assim. E isso já gera uma resposta de tal nível de violência e de contra, né? de retrocesso, não é isso, faltam palavras, né? Não é só um pensamento reacionário, é uma coisa que vai lá para os porões dos porões dos porões daquilo que há de mais colonial no cerne mais violento dele, né? O que a gente testemunhou foi uma explosão, uma expressão daquilo que estava em absoluto estado de latência, só que não saía, né? Parece que não aparecia, né? Não é que não aparecia, mas ele não estava, parecia que ele não precisava se evidenciar como um projeto político organizado. O Estado-nação brasileiro já dava conta de um certo jeito disso acontecer sem precisar. Você mexeu um pouquinho, você deslocou um pouquinho. O tamanho do apego da sociedade brasileira ser uma sociedade colonizada, colonial, é tamanho que esse pouquinho que você mexeu fez com que viessem as forças mais reacionárias e conservadoras de conservação disso que estava colocado de maneira muito forte. Então, o que me parece é que a gente tem, por um lado, um processo de expressão disso que está enterrado e escondido pela colonialidade, que passa a emergir, os tal dos espelhos enterrados, passam a emergir
meio centímetro para fora, e você tem um retorno absolutamente violento e grotesco para que fazer vocês como ousam fazer isso, como ousam, como ousaram e como ousam. O que não é aqui na América Latina uma novidade. E não é aqui na América Latina uma novidade. A destruição absoluta e completa daqueles que vão se levantar, veja aí o exemplo da Haiti. É isso? Está até hoje numa situação de absoluta destruição sistemática há centenas de anos, porque foi o primeiro lugar que teve uma revolução negra escravista na América Latina. Medida, muitos autores vão chamar isso do pavor branco. Medida inspirada pela própria Revolução Francesa, né? Foi alguns anos depois, inclusive. Exatamente. Um pouco antes da Revolução Francesa, mas totalmente dentro desse processo ali, né, da Revolução Francesa, o que estava acontecendo lá, né? Inclusive, isso tem uma incidência direta, porque o que estava acontecendo lá fez com que a colônia francesa não cuidasse tanto, que tivesse toda uma... Então, o que é, se a gente pegar esse termo, pavor branco, o que é esse processo de extrema colonialidade, desse fascismo, do bolsonarismo, de tudo isso que a gente está vendo, assim, do que aconteceu, esse fenômeno complexo, difícil, intrincado, não é simples nem um pouco de entender isso. Está longe de ser só um bando de gente burra que fica vomitando suas verdades absolutas. Não é disso que se trata. É uma coisa muito sofisticada, muito bem pensada, muito complexa, né? Então, como o pavor branco cabe nisso, né? É o pavor branco que alimenta de maneira muito poderosa isto, né? A ideia de que um afeto absolutamente central na colonialidade é o medo. E aí, mais uma vez, eu acho que vocês conseguem falar disso melhor do que eu, como que o medo nos paralisa e aí nos deixa, inclusive, apáticos, né? Apáticos, absolutamente sem reação, né? Tamanha é porque uma coisa que também me chama a atenção é como nós estivemos absolutamente sem possibilidade durante 4 anos de se levantar contra o que estava acontecendo. Claro que a gente teve a pandemia, né? Claro que tem uma condição mundial altamente perniciosa, mas mesmo assim chama a atenção. Né? Quer dizer, por que diabos nossos corpos foram tão dóceis? Para tentar dialogar diretamente com o tema do corpo. Corpos dóceis. E não estou aqui tirando do meu corpo, eu sou um dos 200 milhões só para falar da nação brasileira. Mas, assim, é uma coisa que me chama, que nos faz parar para pensar, né? Acho que tem também, aí já completo, só para só ideia solta, para me pensar alguma coisa, mas uma coisa também que me chama a atenção de maneira muito forte é o advento da internet. Quer dizer, isso é uma coisa que muitos estão falando, né? Para alguns talvez seja um pouco óbvio, mas assim, como o advento da internet, das redes sociais e toda essa lógica que vai sendo trazida a partir da popularização, não sei como dizer, né? Mas do mergulho de todos nós, ou de uma parte significativa da sociedade, se dependesse de muitos para todos, ainda não é para todos, mas alguns querem que seja para todos, para esse sentido de todo mundo ficar meio cativo, capturado, por uma certa lógica muito presente aqui. Isso é um dado que chama muita atenção, né? Quer dizer, se há memória larga, que a gente pode falar, olha, tem um pavor branco que vem lá do Haiti, da mesma maneira que tem os haitianos e todas as forças aí de resistência, que também tem uma memória larga, que vai tensionando uma certa consciência acendida entre colonizadores e colonizados, é importante que a gente chame a atenção para um fenômeno contemporâneo do mais alto densidade opressora, violenta, e a palavra não é sutil, mas ela é... Me ajuda, qual que é a palavra? Porque não é sutil, é grotesco, né? Não é sutil, mas ela nos toma de uma maneira que nem sempre nós percebemos. Assim, a gente reproduzindo ódio em lugares onde a gente está defendendo o amor através do ódio. Sabe, quer dizer, é como a lógica dos likes, a lógica do cancelamento, a lógica da aparição, da lacração, essas coisas todas, né? A lógica do debate público sendo elevado a um nível absolutamente rasteiro, mas a um nível que essa inflamação dos afetos, essa inflamação
daquilo que parece que eu posso dizer qualquer coisa, porque agora eu não vou ter que dar conta das consequências. Realmente produziu uma novidade, digamos, no campo da inteligência coletiva de dominação, que eu tenho como dizer o quanto isso me assusta e o quanto eu tenho algum tipo de início de tentar entender, porque me parece que é um fenômeno, isso é uma tarefa coletiva para muitos anos. Nós estamos assim é mesmo uma coisa que ainda vai nos acossar bastante. É uma tarefa de uma geração inteira, né, Bruno? Pelo menos de uma geração. Exato. Agora, não seria legítimo pensar que a questão que você colocou, ela se manifesta aí, colocando isso no crivo da dupla consciência, né? Na chave da dupla consciência. Não só o que aconteceu, né? Essa força de reação, desse pavor do qual você fala. Porque, veja, a classe dominante pensa em dominar. Então, assim, é próprio você imaginar que quando uma outra força aparece em cena, as forças que estão ali tradicionalmente se manifestem, né? Mas não seria legítimo pensar que o verdadeiro traço da dupla consciência seria a adesão popular a esse tipo de narrativa, a esse tipo de discurso, que é próprio daquilo, por exemplo, a gente como nas psicorporais, nas psicoterapias corporais, a gente é tributário aí do Wilhelm Reich, que foi estudar o fascismo, e a questão maior não era o advento do fascismo, porque em certa medida o fascismo é o filho bem nutrido do capitalismo, aquela coisa, mas é a adesão popular a isso que é impressionante, é algo que a gente precisa se dedicar a entender melhor, como que podem as pessoas lutarem. Acho que inclusive o Reich. Como que o funcionário público luta pelo Estado mínimo. Impressionante. Como que o motorista aplicativo batalha em prol da precarização do trabalho, esse tipo de coisa, né? Porque ele atravessa a nossa clínica o tempo inteiro, de você pensar essa quebra, que é o lance da subjetividade, né? De você viver materialmente numa realidade, mas ideologicamente em outra. A clivagem, né? A tal da clivagem, entende? Aqui, na verdade, é a própria noção de ideologia, né? Classicamente, da forma como Marx e o Engels desenvolveram, ideologia é essa clivagem em si, né? Senão é uma percepção da materialidade da vida. Mas não seria pensar dupla consciência como uma expressão... Eu acho que o bom e velho, a boa e velha alienação nos ajuda. A boa e velha alienação pode nos ajudar, assim como a boa e velha... É isso, né? Ideologia. Perfeito. Eu tenho prestado muita atenção no que o pessoal da psicanálise tem falado muito, psicanálise, não sei como é que vamos denominar isso, psicanálise social, sei lá como é que fala, mas é a história desse jeito como empresa, né? A gente virou uma Você S.A., não tinha uma revista que chamava Você S.A., não sei nem se ela existe. Existe. Mas eu lembro que uma vez eu estava... Existe ainda Você S.A.? Pois é, esse Você S.A. foi profético, ela saiu lá atrás e eu lembro que eu estava quando a Dilma ganhou, e ela botou o Joaquim Levy de ministro da Economia, e fizeram uma atividade na quadra bancários, chamaram lá um monte de pessoas lá para comentar e tal, e tinha uma líder sindical de um sindicato de uma central, não era a CUT, era uma outra um pouco menor, e que eu lembro que ela fez uma leitura, que aquele dia eu ouvi e falei, puta merda. Ela falou, teve um negócio que aconteceu nos últimos 20, 30 anos aí, que a gente ainda vai ter que dar conta, que tem a ver com essa história até da dupla consciência. Ela falou, nós perdemos a classe trabalhadora, e ela estava falando da subjetividade. Nós perdemos a classe trabalhadora para uma subjetividade neoliberal. Quer dizer, o trabalhador agora ele é empreendedor. Nós achamos que nós somos empreendedores. E isso tem um adensamento desse projeto neoliberal que vai penetrando nesses níveis, e aí entra no nível do desejo, entra nesses níveis mais profundos, não sei se é a melhor palavra, mas que me chama muita atenção, sabe? E é outra coisa. E aí o que eu sinto com isso também é assim, eu sinto medo.
o que eu tenho disso é medo, porque assim, me parece uma força muito poderosa, sabe? Muito poderosa. Eu fico me perguntando qual que é o caminho que a gente vai encontrar para essa captura do desejo, como já dizia Foucault, Deleuze já trabalhava desse jeito de maneira tão presente, mas que se presentifica assim de uma forma muito literal agora, né? Quer dizer, o Você S.A., né? Acompanhando o Galo agora, tentando organizar a galera dos aplicativos para tentar fazer uma greve. Eu acompanhei algumas entrevistas dele, ele dizendo dessa dificuldade mesmo, né? E sendo muito franco e honesto. Eu tenho uma posição que boa parte dos meus colegas não tem a posição. Eles estão querendo mesmo que eles acreditaram nessa coisa da subjetividade empreendedora, né? Eles querem ser livres e não ter aposentadoria. Quer dizer, então assim, onde que está isso? Né? E eu estou falando, sempre falando isso. Não estou falando dos outros, né? Não estou falando tô falando de mim. Né? Estou falando de mim, que eu estou falando do exemplo do Bruno, que é um exemplo, estou falando do sindicalismo, das pessoas, mas estou falando de nós, de nós de maneira geral. Eu acho que é um fenômeno que pega os psicólogos, pega todas as classes. É uma coisa muito, muito presente, né? Pega a sociedade como um todo. Essa noção de que nós somos uma empresa, né? Ninguém mais sabe o número de RG, o número do CPF. Isso é muito agora, capturado pela clínica. E o nosso Pix, né? O Pix, a grande vitória do momento é ter Pix. Isso é muito capturado pela clínica. As crianças pedindo no farol com Pix. Não, isso é capturado pela clínica, né, Bruno? Na medida em que na clínica a gente facilmente, se não tiver atenção, é capturado por essa lógica de fazer com que a pessoa se torne uma versão melhor de si mesma, essa noção de autonomia. Tudo isso, em certa medida, está atravessado por isso. Se a gente não tomar cuidado, né, a gente cai nessa, como o Jeff colocou aqui, né, do livro do Dardot, do Laval, essa nova razão do mundo, né, essa outra sociedade que a gente está vivendo, né? Então, se a gente for pensar em termos do psicólogo clínico, o cuidado que ele tem que ter para, em certa medida, não colonizar seu paciente em prol dessa lógica hiperindividualizada, que você tem que melhorar como se a gente fosse, sei lá, programadores de software, que vai lá e reprograma. Tem até algumas terapêuticas que se utilizam de nomenclaturas voltadas para essa ideia de programação, né? Então, assim, o cuidado que a gente precisa ter em relação a isso, né? Com certeza. Nesse sentido me parece muito, né, muito alvissareiro que os debates de colonização, né, sobre decolonialidade, de maneira... Você vai trazendo dimensões para esse entendimento do sujeito que fazem parte dessas estruturas que vão formando a colonialidade e que podem ser ferramentas muito importantes para o trabalho clínico, no clínico mais clássico, mais tradicional, digamos assim, mas que vai de maneira muito participa da base fundamental, você colocar a pessoa em relação com essas estruturas, né? que a formam enquanto sujeito. E que são estruturas que não estão guardadas no sujeito, né? Elas estão... Eu estava vendo agora, um pouco antes, estava vendo aqui uma live aqui do pessoal justamente da Nova Razão do Mundo, comentando o Dardot Laval, e é um pouco isso, quer dizer, as estruturas que nos formavam estavam aí muito antes, né? E se a gente for aprofundar na colonialidade, que é um pouco que esses estudiosos não têm tocado tanto, isso é uma coisa que está absolutamente entranhada, pelo menos desde 1500. É o projeto, a gênese do capitalismo, da colonialidade e da razão, dessa razão moderna que vai se desenvolvendo e que hoje está nos estertores aí da sua finitude, mostrando aí onde nós estamos indo parar, onde que isso está, para onde isso nos trouxe. É isso, né? É de furcar o estômago, né? Porque assim, quando você entende, para pensar a sua própria individualidade, para pensar o seu lugar enquanto singularidade, você vai ter que talvez tocar, talvez não, né? Se for conversar do ponto de vista da colonialidade, você vai ter que tocar nisso. Para pensar o seu ser no mundo, você enquanto um indivíduo singular ali,
você vai ter que pensar, sei lá, no patriarcado, você vai ter que pensar no racismo estrutural, você vai ter que pensar, né, no seu padrão de consumo numa sociedade desigual, de um nível em que às vezes o que você utiliza, dependendo de quem você é, o que você usa, o que você almoça, o seu prato de comida, poderia alimentar, sabe-se lá qual a fração de pessoas nossa senhora, do país. Bom, né? Deixa eu só pegar um pouco do raciocínio, isso a gente vai indo, né? A gente tem duas convidadas para entrar. Eu quero ver, porque você entrou no tema. Eu acho que pode ser. Que eu vou tentar colocar todo mundo. Isso. Porque eu acho que só cabe 4 pessoas. Estou tentando colocar aqui. Aí, se não der. Bom, eu vou tentar colocar. Aqui, vamos aceitar o convite da Cris, que ela. Vamos lá, ver se ela entra. Você colocou essa questão das marcas, né? Das marcas raciais, e aí eu acho que é o tema que ela vai abordar no nosso trabalho. Oi, Cris! Oi, Cris! Bem-vinda! Bem-vinda! Vê se eu consigo... tá dizendo que tá no máximo de convidado, Gabriel. Então vou sair. Bom, Antônio, quero agradecer ao Gabriel ter entrado aqui, participado. Obrigado. E acho que foi uma entrada muito legal, essa coisa da dupla consciência junto com... Acho que uma coisa que a gente tem comentado bastante, se você pula a consciência de classe dentro da consciência de si, você deixa um capítulo bem grande da consciência, né? Perfeito. Acho que essa que vocês estão trazendo é muito legal. Perfeito. Bom, então eu me despeço aqui, Gabriel. Mas vou continuar acompanhando. E o Gabriel vai estar no curso, todo mundo se aluno do Gabriel, viu? Venham. A gente se vê no curso. Vou colocar a Dani. Cadê? Agora acho que vai. Bom, a gente vai estar aqui com nossas mais duas, agora que vai entrar, para conversar aqui também com o Bruno nesse tema, e a gente tem estudado há um tempo juntos já, né, feito umas conexões muito legais, da interseccionalidade. A gente falou de classe, agora a gente vai falar de raça e de gênero, e aí vai estar a Cris aqui, Maria Cristina Francisca, Daniela Borba, bem-vindas para... E à vontade, viu? Fique em casa. Quer falar primeiro, Cris? Oi, Bruno. Eu estava ouvindo até agora a conversa entre eles. Minha mãe pode comentar. Tá. Eu tenho um perguntário, uma mistura de pergunta com comentário aqui, Bruno, para você. Me conta uma coisa. Eu queria focar um pouquinho agora em algo que vocês já começaram a falar aí, que é que eu vou trazer para essa seara desse encontro e desencontro entre a psicologia clínica e a psicologia social, né? Fazendo o curso, fazendo o grupo de estudo com o Bruno, ele provocava muito a gente nesse sentido, né? E aí, nesse encontro e desencontro, né, da psicologia clínica com a social, a gente tem o Martin Baró em algum momento, lá na década de 60, 70, falando o quanto a psicologia na América Latina ajudou muito pouco, ou quase nada, no sofrimento da população oprimida, né? Aí, por outro lado, a gente tem o Reich, né? E o Reich fez da maneira como ele fez, a integração do caminho da singularidade com esse sofrimento social, né? Muito alocado nas questões de classe, enfim, do capitalismo. Então, Bruno, me dá a impressão que a psicologia clínica, em alguns momentos, em alguns cursos escutando, ameaça um pouco a psicologia social, né? E a gente ouve muitas falas como se a psicologia clínica despotencializasse a luta e a transformação social, por trazer muito e responsabilizar o sujeito, as questões familiares, etc. Por outro lado, me parece também que a psicologia social ameaça a psicologia clínica na medida que ela desconsidera as questões da singularidade e vai colocando nesse sujeito social. Então tem uma briga aí. Como é que fica essa questão da singularidade, que é o carro-chefe da psicologia clínica, como ela foi construída aqui no Brasil, e as questões, né, da identidade social, das lutas sociais, do sofrimento social. E como a descolonização pode passar por aí e ajudar
né, porque eu vejo como a gente vai ter que recasar, né, vai ter que ter um casamento dessas duas abordagens. Enfim, essa é a minha pergunta e comentário. Eu lembro que tem um psicólogo um pouco mais velho que a gente, que é um desses que lá atrás foram pensar, lá para os anos 80, 90 e tal, começaram de maneira mais intensa, trazer essas questões da psicologia social, ele dizendo como havia sempre um debate muito forte com relação a isso, né? Vou usar aqui um termo muito pobre, mas didático, a desimportância do sujeito em relação ao coletivo, né? E como que a predominância de um coletivo, e aí também que coletivo é esse, que se sobrepõe e que deve ser o tema das nossas preocupações de maneira central na psicologia. Ele fala, e aí, claro, isso dentro de uma psicologia hegemonicamente clínica individual, havia outras expressões, mas isso de maneira muito presente, um verdadeiro bombardeio para a clínica, para o espaço clínico e tal, né, individual e tal. Ele falava assim, olha, a gente tem que tomar cuidado para a gente não jogar fora a água com o bebê, né? Jogar fora o bebê com a água, quer dizer, né? Tem que tomar um certo cuidado para não jogar o bebê fora com a água, que a gente entende que ela que não deve estar presente, está suja, enfim, deve ser descartada. Que assim, nós não devemos em nenhum momento abrir mão de uma posição clínica. Uma postura clínica. E aí, o que é essa postura clínica, segundo ele? E aí, acho que aí também já dentro de um acúmulo mais amplo, que está, por exemplo, presente hoje em dia no lugar da psicologia no SUS, só para dizer um exemplo bastante amplo, né? A entrada da psicologia no nosso sistema único de saúde, o maior do mundo, é o cuidado. Eu acho que o entendimento do que é cuidar, do que é cuidado, é uma chave dessas que nos ajuda a sair um pouco dessa dicotomia. Quer dizer, eu acho que um caminho é buscar lugares que fujam dessa dicotomia, que consigam abrir espaço de reflexão, que não estão guardadas nessa dicotomia mecânica, que se ela teve sentido em algum momento, me parece que hoje em dia a coisa está muito mais complexa. E estou dizendo isso vocalizando um processo de acúmulo das psicólogas, dos psicólogos e de um monte de gente relacionado a essa temática, que não é Bruno que está dizendo isso. Tanto que você tem, por exemplo, clínica ampliada como um termo absolutamente presente nos mais diferentes espaços, nas mais diferentes formas de atuação do psicólogo, né? Da mesma maneira, você pegar uma política de saúde, como, por exemplo, a política de saúde mental do CAPS, você tem todo do CAPS, da RAPS, e de todo o sistema de cuidado em saúde mental, você vai ter projetos terapêuticos individuais, que acho que o projeto terapêutico individuais se chama projetos terapêuticos singulares, que são processos não só de clínica ampliada, mas de um acesso à rede de serviços, a um conjunto de instituições relacionadas com o território, relacionado não só com instituições, mas com a vida do território, para além das instituições do Estado, e que vai construir um projeto singular para aquele sujeito. Então percebe que como você tem tanto na dimensão do que a gente pode chamar de um coletivo, como numa dimensão de uma clínica individual, você vai tendo lugares de possibilidade de pensar a singularidade a partir do cuidado que devem estar presentes nos mais diferentes âmbitos e das mais diferentes formas. Isto não pode ser lido como uma espécie de passapano para a clínica individual. Eu não acho que, não estou querendo dizer com isso que a história da nossa clínica individual vai muito bem, obrigado, e nós só temos que fazer uma espécie de ajuste de achar as coisas comuns. Não vai bem, obrigado. Não vai bem. Né? E acho acho que essa crítica que você apresenta, como se fosse algo próprio da psicologia social, não é que isso não exista. Isso existe. E que está esvaziado de sentido no meu entender.
mas entendo que não é só essa crítica esvaziada de sentido que pode ser feita. Pode ser feita críticas realmente que são críticas pertinentes. Então, e aí vem uma pergunta. Por exemplo, as clínicas estão trazendo para o seu lugar de conversa, para o seu lugar de encontro, para o seu setting, essas dimensões estruturantes da nossa sociedade. Dá para fazer uma clínica no Brasil sem levar em consideração a desigualdade estrutural que nos forma? E me parece que isso ainda passa ao largo de uma parte significativa dos clínicos psicólogos e tal. Né? Agora, como fazer isso, né? Qual é a maneira de elaborar, qual é o modo de operar essa entrada, de operar essa abertura, de operar... Aí abrimos, vamos lá no curso, talvez seja um espaço profícuo para a gente debater isso com mais profundidade. Né? Com certeza, está em construção. Fantástica a resposta, Bruno. Muito legal, porque já aponta para caminhos de superação dessa dicotomia, né? O social não dá para prescindir do singular e vice-versa. E fantástico, muito bom. Eu queria fazer não sei se é uma pergunta, um comentário, Bruno, mas eu gostaria muito de ouvir você, como é que você faria uma reflexão sobre a questão da dupla consciência, quando você traz a questão do social, mas nós sabemos que corpos acabou a energia que... Pois é, também tá caindo um pé d'água, tô dando umas explosões, São Paulo tá derretendo, né? São Paulo tá indo, eu tô metendo na cara assim pra poder ouvir, porque tá tanta chuva aqui que eu não tô nem ouvindo mais. Eu tô ouvindo. Tô ouvindo. Até me perdi aqui um pouco. Voltou. Voltou. Eu gosto muito quando você fala da temática da dupla consciência. Bruno, eu queria ouvir um pouquinho mais você nesse sentido, mas quando você amarrando a questão da questão da diversidade dos corpos, né? Ou na América Latina, ou trazendo a questão do corpo negro, como é que você refletiria nesse sentido, principalmente, de novo, principalmente quando a gente fala da dupla consciência e quando a gente fala do social, a gente fala da importância, né, de ampliar o pensamento, principalmente do terapeuta, né, ao ouvir e ao atender esses corpos que estão chegando e já estão batendo a porta nos consultórios. Mas, ao mesmo tempo, são corpos, quando a gente fala no social, são corpos que também a gente precisa ver a singularidade deles, que não estão todos na mesma realidade. Né? Eu só queria ouvir um pouquinho de você, como é que você traria essa questão da dupla consciência para o terapeuta, principalmente. Então, eu acho que tem um exercício, e eu entendo que a psicologia do campo das relações étnico-raciais tem avançado nisso assim de maneira, né, por exemplo, o que eu vou dizer aqui, de maneira alguma, reflete o estado da arte de Thaís, porque isso está tão avançado e com tanta densidade, que o que eu posso fazer é um comentário muito breve, muito um comentário assim, de quem acompanha a questão, e aqui e acolá tem algum pensamento sobre isso e tal, mas isso vem sendo produzido por muitas psicólogas e muitos psicólogos, e que isso se encontra num estágio que a gente sabe que não volta mais atrás, né? É uma das coisas que a gente, quer dizer, não dá mais para pensar uma psicologia sem pensar as questões de racismo. Você vai aprofundar essas questões, mas você não tem mais como. Claro, estou falando de uma psicologia, dessa psicologia enquanto a ciência psicológica, enquanto uma construção da ciência psicológica brasileira. Estamos acabei de dizer aqui que uma crítica possível ser feita à clínica é que ela, boa parte ainda não leva em consideração essas determinantes, as determinações dessa colonialidade, e cuja racialidade, né, a raça,
A hierarquização racial é um dos seus dados fundamentais desde a sua gênese, né? Então, acho que o que dá para dizer de maneira muito assim, cautelosa, mas com alguma segurança, é que você tem uma hierarquia racial que vai formar o Estado brasileiro e vai formar as relações sociais de maneira absolutamente presente, né, saturado, as relações sociais saturadas disso, que é o fenômeno dessa hierarquia racial, onde uns vão ser considerados mais humanos do que outros. Em última análise, nós estamos falando isso, do Estatuto de Humanidade. Né? E aí a mesma coisa com gênero, a mesma coisa, né, mas o que me parece é que é o seguinte, a partir do momento em que você parte desse pressuposto, houve o acúmulo feito por pessoas há muitas e muitas dezenas de décadas, falando e sendo invisibilizadas sobre isso, seja na academia, seja na ciência médica, seja na política pública, nas mais diferentes dimensões, uma invisibilização das reflexões e das ações feitas por esses agentes individuais e coletivos, especificamente, por exemplo, dentro dos movimentos negros. Quer dizer, a partir do momento que você começa a levar em consideração, por conta da vitória e do avanço desses movimentos, dentro, por exemplo, da psicologia, passa a ser um a priori, passa a ser uma necessidade você pensar no que fazer com esse processo, vou usar aqui um termo bastante ruim, mas de desinvisibilização. A partir do momento que a ciência hegemônica branca, patriarcal, classista, sudestina, sei lá como é que a gente vai dizer isso, eurocêntrica, passa a ser ferida pelos esforços coletivos, desses sujeitos coletivos, e passam a nos colocar a necessidade de repensarmos profundamente aquilo que a gente imagina que devia ser uma tal de uma ciência psicológica, se coloca como um desafio entender o que é isso. O que significa, por exemplo, termos vindo das nossas clínicas, usando um pouco esse exemplo que você traz, Cris, pessoas racializadas hierarquicamente inferiorizadas, porque os brancos também são racializados, não é isso? Então, quer dizer, e todo o sofrimento produzido por isso. Porque a gente não sabe. Quer dizer, a gente sabe. Sabe porque está avançando e está cada vez mais avançando, e esse monte de pessoas pensando sobre isso e tendo uma presença pujante nesse momento na psicologia, no SUS, na saúde, pensando de maneira muito qualificada, porque é isso. Mas a gente sabe que um processo dessa monta e dessa magnitude é uma tarefa coletiva de muito e muito tempo. Identificarmos o que significa esse sofrimento. Quais são as infinitas nuances e possibilidades desse sofrimento se mostrar nos seus mais diferentes âmbitos. Nos âmbitos interpessoais, nos âmbitos de trabalho mais coletivo, no âmbito político, no âmbito maior, no âmbito das instituições, no âmbito da comunicação social, no âmbito do íntimo, mais íntimo daquele ser humano com ele mesmo, quando ele está de costas para o espelho, trancado no quarto de costas para o espelho, como costumo brincar. Quer dizer, então, eu acho que tudo isso para dizer, Cris, que o que eu entendo é que é o seguinte, tem um ponto inicial que não dá mais para contornar, e é isso que eu quero demarcar, que é a sociedade brasileira é uma sociedade racista. O que nós vamos desdobrar daí, já estamos desdobrando, é uma tarefa importante para nós pensarmos. Mas o que eu estou querendo demarcar é que a gente ainda tem essa função. Eu sei, Cris, que eu estou dizendo, talvez não contemple o que você está querendo, o que você está me perguntando no sentido do encontro clínico com essas pessoas racializadas, em determinada posição social, como que a gente faz para, nesse processo da dupla consciência, desdobrar alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu estou dizendo é denunciar a dupla consciência. Quer dizer, isto ser uma prerrogativa do terapeuta. Isso ser um lugar que, da mesma maneira que está naturalizado que é preciso ter um 7, esteja naturalizado que é preciso considerar que este 7 está sendo produzido numa sociedade hierarquizada e racial, a mais desigual do planeta. É isso mesmo. Obrigada. Essa é a tarefa primeira, principal.
Bom, muito bom, Bruno. Está aqui já com 1 hora de conversa e acho que é um tempo bom para uma conversa na internet, que as pessoas vão ficar com vontade de conversar mais com a gente. Vocês têm aí os nossos Instagrams, que é o do Bruno tá aí, é PC Descoloniza, acho que é esse, eu decorei, eu acho que é esse mesmo. Tem o Gabriel aqui. Tem um jabá aqui para fazer. Como? O livro. Tem um contato, tá falando do Facebook, tem um contato aqui para fazer o jabá do livro. Sim, eu coloquei na descrição. Não é pelo meu Instagram. Certo, eu coloquei na descrição do post, vou ficar também no link do vídeo e também no YouTube, quando eu publicar, o WhatsApp do seu colega que faz a envio dos livros. Eu acho que é importante colocar isso, né? Agradecer também o Gabriel que passou por aqui, agradecer a Dani e a Cris que contribuíram com as perguntas aqui, acho que muito bom. E posso só um comentário? Pode, acho que... Pessoal, o Bruno vai estar com a gente no primeiro módulo do nosso curso, no segundo módulo, trabalhando todas essas questões, né? Trazendo mais ainda, né? Ele deu uma palhinha e o bicho é maior, o buraco é mais embaixo e vai ser um encontro fantástico para quem quiser estar com a gente, né? E a gente vai ter cada módulo convidados, enfim. Então é isso, fazendo o jabá do curso, Jovi. Sim. E aí, o que é importante, né? Eu acho que o curso ele surgiu de uma proposta, quando você me convidou e tudo, eu acho que eu tenho uma clareza sobre isso, falei com o Thiago semana passada, que quando você fica incomodado com esse lugar, né, não é mais um projeto liberal, entendeu? Do tipo, então agora eu sou descolonizado, agora eu estou, como você faz academia, né? Eu estou exercitando meu exercício descolonial. Não é isso, né? A gente está falando de ações coletivas. Se isso não acontece dentro de um coletivo, a partir de vivências coletivas, que são transformadoras, que geram estranhamento, que eu acho que isso é uma coisa fundamental, porque como é que você vai favorecer ou promover o momento em que ela cai na real, né? Para a gente cair no corpo é cair na realidade, né? Quando a gente cai no nosso corpo, entra em contato com as contradições, que a gente está respirando essas contradições, dentro das contradições, a gente está acessando essa clivagem. Se a gente pula esse processo da clivagem, faz de conta que não está acontecendo, a gente está só servindo essas forças hegemônicas e permanecendo no lugar de privilégio e perpetuando esses lugares que são completamente excludentes, né? E matam a biodiversidade. A Regina passou por aqui, né? Ela fala da biodiversidade subjetiva, né? A gente vai matando a biodiversidade subjetiva porque a gente tem um lugar hierárquico e não um lugar de composição. Então esse curso, já com muitos professores de começo, e vários encontros, e formar um coletivo, e ter os convidados, e essa live já ter 4 pessoas, 5 pessoas, isso para mim é muito importante, porque como que eu vou fazer um projeto de um lugar que está muito cristalizado sozinho? Isso é mais um projeto que como se fosse uma coisa neoliberal, né? Então agora tem um projeto. Não, esse projeto é um projeto coletivo, e se ele não estiver ligado a ações, né, concretas, ele vira mais uma teoria, né, que a gente vai entender muito bem e transformar muito pouco do lugar que a gente vive, né? O Jefferson falou aqui, somos todos sujeitos neoliberais, compulsoriamente é preciso entrar em contato com a contradição. A contradição está aí. A questão é que a clivagem faz a gente pular a contradição, né, e transformá-la num fantasma. E aí o tempo todo, o que o Reich vai dizer, né? Ela só volta para a gente no retorno do recalcado, que é o sintoma. E a gente fica trabalhando um monte de sintoma sem olhar para as contradições que produzem esses lugares que poderiam ser estranhamento e produção da diferença, mas que acabam matando a diversidade. Eu acho que é muito legal a gente estar aqui junto. Quero agradecer muito o Bruno, agradecer a Daniela, agradecer a Maria Cristina Francisco, Gabriel. Bruno, você é o nosso convidado principal. Gostaria que você desse as últimas palavras. Antes do seu desaparecimento aqui da tela, você aparece no curso, mas aqui, quais são as suas últimas palavras? E um convite para as pessoas estarem com você. Se gostaram, foram com a sua cara, querem ter aula com você, você vai estar lá também, né? Com a gente, 2 encontros. O que você gostaria de convidar, né, as pessoas, e o que você tem para dizer para ser nosso final? Eu queria falar de maneira, em 1 minutinho, só falar primeiro fazer um jabá, que o Rudá me exigiu isso de maneira muito, muito presente.
Gente, esse é o livro, o Jovino está lá nas apresentações do Instagram, ele já mostrou o livro, mas esse é o livro que eu vou tratar dessa questão da dupla consciência. O telefone WhatsApp para pedir ele é 11, né? 95770-1928. 95770-1928. Você vai entrar em contato com o Rudá, que vai ter todo o prazer em poder enviar o livro para vocês. Jabá feito, o que me parece uma coisa muito importante, que a gente vai falar lá e eu vou estar falando, mas eu sei que todo mundo, de alguma maneira, em alguns momentos, fazendo isso é tema de nosso debate, eu sei que é um tema de preocupação de vocês, é uma noção que eu acho bastante fundamental, que o pensamento da descolonialidade vai trazer, que é a noção de corpo-território. Né? Acho que essa reflexão de entender como o território nosso, e aí o território, seja o território, entre aspas, natural, mas o território enquanto espaço, o território enquanto espaço de relações sociais, de relações entre objetos, entre entes, e de movimento de relações sociais, isto que a gente pode considerar como território, é também um espaço que pode ter essa articulação e implicação com a ideia de corpo. Né? Há um corpo-território. Né? E aí, dizer de maneira muito... salientar isso, sublinhar isso, e quem vem trazendo de maneira mais forte essas discussões são as mulheres indígenas. Né? As pensadoras que refletem os movimentos indígenas que estão aí falando do corpo mãe-terra, o corpo-terra, toda essa discussão sobre o bem-viver que tem sido levantado de maneira muito forte aqui no Brasil, especialmente pelo movimento das mulheres indígenas, dos indígenas, das mulheres indígenas, dos movimentos negros, das mulheres negras, mas as mulheres indígenas em especial, que vem trazendo essa reflexão desde outros países para a gente aqui, essa noção do corpo-território. Não posso mais falar sobre isso, porque não temos mais tempo, mas só para deixar isso, se alguém estiver ouvindo, deixar esse termo, vai procurar aí, feminismo descolonial, corpo-território, feminismo comunitário, vai ter uma reflexão que eu acho muito interessante sobre as relações de corpo, de colonialidade, especificidade do nosso território, dos nossos povos formadores, muito bom. Agradeço muito a oportunidade da Dá, Cris, Jovi, Gabriel, vamos estar junto nesse curso aí, estou muito feliz aí de poder contribuir. Obrigado. Obrigado você. Dani, quer despedir? Cris? Delícia estar com vocês, a gente já constituiu uma comunidade nossa e agora a gente quer ampliar, né? Então, maravilhoso estar com vocês. Boa noite, gente. E obrigada, Bruno, Jovi, Dani, Gabriel, por toda essa força que a gente está tendo, né, nessa força coletiva, no nosso grupo, para a gente dar mais possibilidade de reflexão e mudança, pelo menos em pequenos espaços, para atingir maiores espaços. Muito bom. Agradecer que já passou aqui pela resenha o Eduardo Miranda, com o livro dele, Corpo Território. Quem quiser assistir, está lá no YouTube. Chama Corpo Território, Educação Decolonial. Muito legal que o Bruno trouxe e a gente pode aprofundar isso. O Eduardo já está convidado para participar do meu módulo do curso. O Tiago Teixeira já confirmou que vai estar. Então a gente vai ter muitos professores bons convidados, que tem muito repertório, como o Bruno, como as nossas redes aqui. E agradecer a nossa querida Lianezinha, que teve a live inteira aqui com a gente. Liane, muito grato. E recebeu essa proposta, né, no Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, que é um instituto que tem uma força, tem uma trajetória muito grande nesse lugar da psicoterapia corporal, e essa abertura, que já tem acontecido em outros institutos, né, do Norte e Nordeste, aqui já, né, na Sobab, e agora o IABSP trazendo uma longa duração de discussão. Acho que vão ser redes que vão se formar aí, e as nossas próximas, o Gabriel trouxe isso, né, isso não é um trabalho de uma geração, as próximas gerações já vão ter um outro lugar, né, para se pensar de maneira mais conectada com o nosso coletivo. Muito grato, gente. Quero agradecer quem curtiu, dá coraçãozinho, compartilha, manda para os coleguinhas, para os amigos, e aí vamos juntos. Um beijão, tudo de bom. Boa noite.